como não, obviamente não se trata aqui de uma reunião, não é? Ou como se fosse uma sala de aula, em geral, o professor sabe tudo e os alunos não sabem nada. O que nós tivemos aqui foram questões muito relevantes, assim. E é, obviamente, difícil de se responder em pouco tempo. Várias também das questões formuladas são as minhas questões que eu trabalho, então eu diria assim, que eu vou reagir às questões, tá certo? Mais do que respondê-las, né? Entendo, sou uma pessoa da universidade, sei o quanto as questões são importantes, né? Questões mal feitas nos geram respostas sem saída, questões bem feitas já nos encaminham melhor. Então, o Adriano nos traz aí a preocupação em relação a, a validar a ideia que há uma mudança de época, mas ele questiona se pode ser uma mudança de época com retrocesso, né? Bom, por ser uma mudança de época, né, o que é uma mudança de época? É quando, na verdade, você tem uma alteração substancial na infraestrutura da sociedade, isto é, você altera a economia, a base econômica, que é aquela que, de certa maneira, consolida a estrutura de classes e frações de classes. Então, quando muda a base econômica, isto é, se nós tínhamos uma economia agrária escravista, cai a escravidão, tá certo? Mudou a base econômica, você tem uma nova estrutura de classes e de frações de classes que se apresentam. E se de fato emergem novas classes e frações de classes, você tem, por consequência, uma pressão sobre a superestrutura, isto é, na superestrutura estão, digamos lá, as regras de convivência, né, a Constituição, leis, né, mas também outras instituições como os partidos políticos, tá certo? As instituições, as igrejas, as instituições do crime. Então, essa é a questão que me parece relevante, entender que nós não estamos vivendo como, eu diria assim, o diagnóstico que nós temos hoje, o diagnóstico dominante, é o diagnóstico, tá certo, que nós vivemos um mesmo período histórico permeado de mudanças. Mas o período histórico é o mesmo. Tem mudanças que são resultados, né, em geral, do que vem de fora, por exemplo, a pandemia, ela impôs mudança, tá certo? Mas o período histórico é o mesmo. Me preocupa justamente, eu estou realçando essa ideia de uma mudança de época, porque se a gente parte do pressuposto que o período histórico que vivemos é o mesmo, não é? Apenas não, há mudanças que vêm de fora, a globalização, a mudança tecnológica, mas a sociedade é a mesma. Então, se nós viermos a ganhar, quer dizer, nós vínhamos num governo muito bom, excelente, aí caiu uma tempestade, piorou tudo, agora a gente ganha a eleição e vamos voltar ao que éramos muito bem. Essa é a minha preocupação, tá certo? É a minha preocupação porque acredito que se de um lado nós somos muito positivos em dizer, olha, a situação da economia está ruim, está assim, assado, etc. e tal, mas quando a gente vai para oferecer as proposições, é quase que um discurso para o passado. Eu diria assim, no limite, para a gente refletir, tá certo? Estou forçando aqui a barra. No limite, é como se nós fôssemos conservadores, que a gente quer, na verdade, conservar o que anteriormente estava sendo muito bom. Para forçar mais ele, o que eu quero dizer é que nós podemos, na verdade, do ponto de vista histórico, ser comparáveis à oligarquia paulista, que em 32, tá certo, foi contra a ideia de mudar o país, que estava em mudança. Então, essa é a minha preocupação, porque se nós não disputamos o sentido da mudança, nós vamos ficando o que resta da sociedade que está desaparecendo. Vou dar 2 exemplos do que eu quero dizer, né? Por exemplo, a questão do enfrentamento da terceirização. Tá certo? Qual foi o nosso discurso da terceirização? É um discurso correto do ponto de vista racional, iluminista. A terceirização no Brasil é precarização, né? Por quê? Porque, em geral, as condições de trabalho são inferiores quando comparada à dos trabalhadores com carteira assinada, né? Então, além das condições de trabalho, o salário é menor, os indicadores de doenças profissionais, etc. Tudo é pior quando comparado à situação de quem tem emprego formal. Segundo o Diese, nos anos 90, nós tínhamos 14 milhões de trabalhadores terceirizados. Ocorre que 80% desses trabalhadores terceirizados nunca tinham tido um trabalho formal, com carteira assinada antes.
Então, aquilo que para nós, a precarização, a terceirização, para 80% talvez tenha sido uma ascensão social. Ele não tinha nada e passou até agora um emprego terceirizado, de faxineira, de segurança, que tem carteira assinada, tem algum direito. E o nosso discurso racional iluminista é o seguinte: olha, essa terceirização eu sou contra porque ela precariza. Ora, essa massa de pessoas, ao ouvir esse discurso nosso, que nós somos contra a terceirização, diz, mas você é contra o emprego que eu tinha? Eu não tinha outro emprego. Para ser mais preciso, o que eu quero dizer, em 1988, nós tínhamos 1 milhão de trabalhadores ocupados no ramo financeiro. 850 mil eram trabalhadores com carteira assinada e 150 mil eram trabalhadores terceirizados, pelo que a legislação permitia à época. Quem eram os terceirizados no ramo financeiro em 1988? Eram os trabalhadores de segurança patrimonial, os guardinhas ali das agências, etc., e os trabalhadores de transporte de valores, né? Aqueles carros fortes e tal, trazer o dinheiro de um lado para outro. Bom, fazemos um corte, passamos a 2014. No ano 2014, o ramo financeiro tinha 1 milhão e 800 mil trabalhadores. Só que apenas 400 mil eram trabalhadores bancários tradicionais contratados diretamente pelos bancos. 1 milhão e 400 mil trabalhadores eram terceirizados. Como assim terceirizados? Sim, eram os trabalhadores, por exemplo, de agências lotéricas. 200 mil agências lotéricas no país, 800 mil trabalhadores. Sem falar em 120 mil trabalhadores consultores para bancos, etc. O que aconteceu com a nossa estrutura de representação de interesses dos sindicatos? Ficou cuidando dos 400 mil. E quem ficou com o resto? Quem ficou com o resto, tá certo? Obviamente que eu quero chamar a atenção, mudou a classe trabalhadora, ela pressupõe ter outro tipo de interpretação. Pegamos agora os trabalhadores de plataforma digital, os entregadores de pizza, o pessoal de bicicleta, os motoristas de carro, assim por diante. Qual é a nossa visão, né? A nossa crítica? Não dá, porque o salário é baixo, não tem direitos trabalhistas, não sei o quê. A nossa avaliação é uma avaliação de cima para baixo. Eu, professor universitário, carteira assinada, tá certo, aposentadoria, eu olho o cara entregador de 12 horas de trabalho sem direito. Isso aí é um absurdo, sou contra. Sim, então, mas vai conversar com essas pessoas. O que elas dizem? Isso aqui é a minha salvação. Eu perdi meu emprego, não tinha outra renda. No estado de São Paulo, nos últimos 6 anos, quase 50 mil surdos tiraram carteira de motorista e estão trabalhando com Uber. O Uber ou qualquer uma dessas aí plataformas, tá certo? Essa gente não tinha oportunidade de trabalho e passou a ter. E aí nós vamos dizer que esse trabalho é precário. Veja, eu estou querendo chamar a atenção, é uma mudança de época, é uma outra coisa. Tá certo? E toda mudança de época, ela pode ser para frente e pode ser para trás. Isso aí é a correlação de forças. Tá certo? Muitos dizem o seguinte: mas atualmente tem uma polarização muito grande, a direita está organizada. Gente, por favor, direito organizado é o que tinha nos décadas de 1930. Como assim? Pois é, nós tínhamos em 1935, por exemplo, o primeiro partido, tá certo, de base popular, né, que foi os integralistas. Tá certo? Os integralistas, né, tinham 1 milhão e 300 mil filiados em 1935. Tinham 3.600 núcleos de organização no Brasil. Eles tinham 100 jornais. Isso em 1935, a população era 30 e poucos milhões de habitantes. O PT hoje tem o quê? Uns 2 milhões e poucos de filiados, tá certo? Mas eles tinham em 1935. Ação Integralista Brasileira. Depois você tinha o Partido Nazista no Brasil, que era a maior quantidade de filiados depois da Alemanha. O centro do nazismo no Brasil era em Santo André, embora tivesse começado em Santa Catarina. Tá certo? E depois, de outro lado, você tinha o Partido Comunista, que tentou lá em Tentona, em 1935. Então, a polarização é uma marca da sociedade desigual que nós temos. Tá certo? Eu diria assim, hoje está muito fácil fazer política. Imagina os tenentistas nos anos 30, como é que você faz política com a maior parte da população morando no campo, analfabeta? Ora, gente, nós temos um espaço enorme para fazer política. As condições são as melhores possíveis nesse sentido, não é? O ir para frente ou ir para trás é sempre relativo. Eu diria assim, nos nossos governos, nós estávamos indo para frente. Nós levamos um tombo, tá certo? O Getúlio, em 30, ganhou a eleição, mas em 32 teve uma guerra civil.
tá certo? Momento de mudança de época é isso, é para frente, é o jogo que está sendo jogado, você faz um gol, ele também faz, essa disputa, não podemos baixar a cabeça, essa é a questão, tá certo? Essa é a questão muito importante, e as eleições são parte da transformação, mas o nosso partido não foi criado para a eleição. A eleição é uma parte da transformação. Né? E essa questão que nós não podemos até não ter eleição, até sermos derrotados, embora nós estamos muito bem posicionados, tá certo? Mas eu acho que nós temos que pensar sempre, e se não tiver eleição? E se o que nós vamos fazer? Porque nós somos um partido que tem sempre boas palavras de ordem, não é? Mas as palavras de ordem, não vai ter golpe, mas teve golpe, tá certo? Não vão prender Lula, prenderam Lula. Então, eu estou muito preocupado, tá certo, de que a gente também tenha uma possibilidade de considerar esses outros aspectos, tá certo? O rumo, infelizmente, é do fazendão, né? Mas o Brasil tem a sorte do atraso, essa que é a questão. Por quê? Porque a pandemia colocou, na verdade, elementos novos para países que vinham aceitando muito facilmente as chamadas cadeias globais de valor. Uma coisa é o Brasil não ter condições de fazer a máscara, tá certo? A outra coisa é os Estados Unidos, né? O Trump, né? Ter que importar máscara no ano passado e terem que importar máscara da 3M, que é uma empresa americana que só produz máscara na China. Né? A mesma coisa para os franceses, assim por diante, ou seja, está havendo, na verdade, uma reorganização nas cadeias globais. E me parece que abre um espaço inédito na América do Sul para o Brasil, inclusive numa articulação supranacional de reorganizar a sua base produtiva. Tá certo? Então, tem oportunidades novas que nós não tínhamos anteriormente. Uma questão, os Estados Unidos estão jogando fora 40 anos de políticas neoliberais. Então, veja, há um quadro de disputa, nós podemos fazer uma grande mudança. Se a gente aproveitar, por exemplo, uma parte das reservas externas que o Brasil tem, que nós não tínhamos lá quando o presidente Lula assumiu em 2003, as nossas reservas eram de 40 bilhões, não era quase nada, não dá para fazer nada. Hoje, as reservas são mais de 370 bilhões, dá para fazer um bom pacote de investimentos em infraestrutura. Tá certo? Dá para reorganizar o país. Né? Então, eu diria assim, eu sou muito otimista do ponto de vista da técnica, da experiência que nós tivemos, etc. Nós temos gente com capacidade, vai ser diferente. Em 2003, eram os primeiros ministros, tá certo? E a primeira vez a gente nunca esquece, mas a primeira vez sempre muito erros, que é normal, é natural. Agora nós temos gente preparada. São situações, me parece, diferentes e que podem facilitar, tá certo? Nós rapidamente superarmos a herança que o país vai assumir, infelizmente, não muito boa, a partir de 2003. Penso também que a gente precisa avaliar um pouquinho a forma com que nós vamos entrar nesse período do ponto de vista das nossas falas, não é? Eu sempre gosto de olhar um pouquinho a história e perceber. Tem uma entrevista do Getúlio Vargas em 1950. Ele não era muito bem candidato, estava se decidindo a ser candidato. Ele foi derrubado em 45, tá certo? Embora tivesse, segundo dizem, uma projeção dele sair, mas ele percebeu o seguinte: quando morreu o Roosevelt, ele sentiu o seguinte: acabou o meu governo, tá certo? Porque tem uma visita do Roosevelt em 1936, Roosevelt ganha a segunda vez a sua reeleição. Naquela época era possível várias reeleições nos Estados Unidos, ele foi reeleito 4 vezes, né? Na segunda vez que ele foi reeleito, ao vencer a eleição, ele vai fazer a viagem à Argentina, para ver a importância da Argentina. O Roosevelt ganha as eleições e vai visitar a Argentina. Mas só para chegar na Argentina, ele desembarca no Rio de Janeiro e tem um banquete para ele com Getúlio Vargas, e ele diz: olha, eu quero fazer um brinde aos 2 presidentes que fizeram o New Deal, o Getúlio e ele. Não é? Eu estou dizendo, então tinha uma associação muito forte do Getúlio com o Roosevelt, até que o Brasil abandona a Alemanha e se integra com os americanos, que permitem, na verdade, ter um espaço de aterrissagem, né, de depósito dos aviões no Rio Grande do Norte, mas, ao mesmo tempo, o Brasil recebe tecnologia fundamental para construir, não é só a indústria de base, que foi justamente a indústria da Companhia Siderúrgica Nacional, a primeira siderurgia de grande porte, não é?
a Companhia Alcalis, que foi a primeira indústria química no Brasil, a construção da primeira montadora de caminhões, né, que é a Fábrica Nacional de Motores, por exemplo, e a própria Companhia Vale do Rio Doce. Né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, o Getúlio tinha feito de 30 a 45, como nós fizemos, tá certo? De 2003 a 2015, 2016, né? Havia deixado marcas, tá certo? E o que ele faz? A campanha dele em 1950, o Brasil é outro, etc., mas a campanha dele não é falar sobre o que ele fez. Tá certo? E ele tinha o que dizer, criou o salário mínimo, a CLT, organizou o Estado, etc. Só que, ao falar do seu passado, você traz junto também aqueles que eram oposição durante o seu passado. Porque, obviamente, ele cometeu erros, o Getúlio, não é? Prendeu o Prestes, tá certo? Enfim, foi uma ditadura, etc. Então, o discurso dele foi um discurso para frente. Tá certo? Porque o para frente, em geral, é mais fácil de construir convergência do que você falar do passado. O passado traz a oposição junta. Não é? Então, essa é a questão. Se nós vamos falar que nós fizemos isso, e é verdade, o povo sabe, a gente tem que ressaltar isso, mas ao falar do que nós fizemos de bom, talvez aqueles que poderiam estar conosco vão dizer, mas naquela época eu era oposição, porque aquilo que você fez era isso, aquilo, aquele outro. Estou deixando isso para a gente refletir. Que tipo de campanha nós vamos fazer? Tá certo? Porque a questão básica é nós precisamos de 50% mais um de voto, precisamos ganhar a eleição. Não precisamos ter mais o discurso melhor, o programa melhor, precisamos ganhar a eleição. Tá? Porque se não ganhar a eleição, pouco adianta ter o melhor programa para o país, tá certo? Ter o melhor discurso, mas nós não vamos governar o país. E mais 4 anos na mão dessa gente, eu não sei o que vai restar do Brasil. Né? Bom, então, segundo ponto que foi levantado aqui por Marlon, eu acho, não sei quem mais que falou também sobre a questão regional. Acho que a questão regional precisa ser recuperada. Porque nós viemos desde a década de 1870 até a década de 1990 no país, né, até antes do nosso governo. Se a gente queria saber para onde é que vai o Brasil, a gente precisava olhar para onde é que estava indo São Paulo. Tá certo? Porque São Paulo exerceu uma espécie de hegemonia por várias razões, era o que se dizia, né, a locomotiva do país. São Paulo não é mais a locomotiva do país. Tá certo? É um país, é um estado vinculado ao agronegócio. Tá certo? Então, bom, mas aí o que temos? Não, nós temos o consórcio do Nordeste, tá certo? Como é que o Sul pode... No fundo, é o seguinte, isso aqui é uma federação, tá certo? É um continente com muitas ilhas. Qual é a convergência para dar o horizonte de país? Do ponto de vista regional, local. Tá certo? Isso me parece muito importante, porque o que nós temos hoje, a hegemonia do agronegócio, por exemplo, na Câmara, etc., mas é um agronegócio renovado com base no Centro-Oeste, não é os ruralistas do século passado. Então, essa questão regional me parece muito importante, e como um partido, ele precisa olhar isso, tá certo? Porque não me parece que São Paulo hoje é a expressão da modernidade como fora no passado, expressão de para onde nós temos que ir. O Estado de São Paulo tem uma série de problemas gravíssimos, desde a questão hídrica, por exemplo, perdeu um impulso industrial, não, vários problemas que eu nem quero aqui aprofundar. Então, a questão regional eu acho que é muito importante. Santa Catarina é reconhecidamente um estado com menor desigualdade do ponto de vista da distribuição dos seus centros econômicos, é uma dispersão, diferentemente de outros estados que praticamente tem tudo concentrado na capital, não é? Então, tem diferenças que me parecem interessantes serem trabalhadas, olhando aí a questão regional, especialmente Santa Catarina. Né? Essa questão do Bolsonaro, eu fico assim, a avaliação que saiu hoje, de maneira geral, que Bolsonaro perdeu. Será que ele perdeu mesmo? Porque eu fico assim impressionado com a tática dele, porque na verdade ele cria fantasmas sobre temas que aparentemente não têm importância, mas nos levam a uma concentração de energia, ou seja, ele vai nos pautando. Esse tema do voto impresso, eu acho que isso aí nem tinha base eleitoral, mas ele forçou tanto que nos levou a discutir a questão do voto impresso, nos mobilizou, o tal dos tanques, não sei o que mais. Só que a questão que era importantíssima para ele, qual era? Era passar a mini-reforma trabalhista. E passou. Na Câmara, até agora. Passou ontem.
tá certo? Eles estão destruindo como nunca fizeram o Estatuto do Trabalhador Brasileiro, né? Então, eu fico pensando até que ponto ele inventa a cloroquina, tá certo? Inventa o voto impresso, ele vai inventando temas para desviar das questões centrais, para não precisar falar sobre o desemprego, para não precisar falar sobre a inflação, que está altíssima. Ele vai criando uma espécie de fumaça, eu ia dizer uma cortina de fumaça, mas quem criou bastante fumaça foram os tanques ontem, parece, né? Mas, em todo caso, eu acho que esse é um ponto que precisa também ser considerado, não é? Ou seja, Bolsonaro está ganhando ou está perdendo? Porque a estratégia da direita, aquele Steve Bannon, né? É o seguinte, olha, os governos nossos, né, os governos de direita, não é governar para a sociedade toda, nós precisamos ter 50% mais um. É isso que precisamos governar. Esse negócio de república, governar para todos, isso aí é para inglês ver. Então, eu acho que eles trabalham em manter uma base sólida, tá certo? Uma estrutura que dê condições de chegar ao segundo turno, e aí no segundo turno, tá certo? É outra eleição, como sabemos. O que mais que interessa dizer? A questão, bom, voltando à questão da demografia e o tema racial. O tema racial veio para ficar, tá certo? Veio para ficar, é um tema chave, né? Eu acho que a gente tem, na questão racial, para dizer bem a verdade, uma visão, digamos assim, de atender mais o passado do que enxergar o futuro. Ou seja, em geral, são políticas que a gente fala muito, não que eu seja contra, mas são políticas de reparação. Tá certo? A gente, olha, nós temos uma situação do Brasil que tem a ver com a escravidão. É verdade tudo isso. A questão é a seguinte: vamos olhar para frente. Eu quero saber o que é possível fazer daqui para frente, porque reparação. Bom, a nossa história é uma história de tragédia, tá certo? E ao abrir o tema da reparação, e eu acho que é justa, é válido, mas ao abrir a reparação, você também traz consigo aqueles que, no passado, né, defendiam e eram a favor da desigualdade tal como ela se apresentava. São temas complexos de falar. Queimar lá a estátua do Borba Gato. Não, perfeito, é justificável. Mas ao trazer esse tema do Borba Gato, etc. e tal, você traz também aquele conjunto de pessoas que até então não estavam acomodados e passaram agora a ter sua posição. Você vai polarizando a sociedade. Eu fico imaginando se isso aí é o mais adequado. Então, eu penso que o discurso para frente, tá certo? Nós vamos ter agora 16 milhões, possivelmente, de brasileiros que vão ser incorporados na sociedade, né? Esses 16 milhões, talvez 2/3 deles sejam justamente negros, né? Miscigenados. O que política nós vamos fazer? Será que a política da cotas é suficiente? Queremos ter uma elite negra, né? Não, é melhor ter elite negra do que só ter elite branca. Desse ponto de vista, eu sou favorável, mas isso, digamos, não é suficiente. Como, na verdade, criar uma condição em que você coloque as medidas adequadas do ponto de vista racial, por exemplo, mas também da questão etária, não é? A questão de gênero. Por exemplo, tem um ponto que me parece muito importante sobre o qual a gente não tem muito o que dizer nesse momento. Nós viemos da sociedade industrial que dividiu o trabalho, né, entre o trabalho de produção e o trabalho de reprodução. Na sociedade agrária, 100 anos atrás, quer dizer, não havia essa diferença porque se trabalhava onde morava. Trabalhava no campo, trabalhava na fazenda, morava na fazenda. Não havia separação muito clara entre um e outro trabalho. Tudo era uma coisa só. Trabalhar fora de casa ou dentro de casa, porque, na verdade, como você morava onde trabalhava, tudo era uma coisa só. Com a urbanização, você separou o trabalho. O trabalho dentro de casa e o trabalho fora de casa. Tá certo? E somente o trabalho fora de casa, o trabalho de produção, é que passou a ser objeto de alguma proteção em termos de regras contratuais. O único tipo de trabalho que tinha alguma representação, que é o sindicato, e direitos de se aposentar, etc. Agora, o trabalho de reprodução, que é o trabalho de cuidados, tá certo? O trabalho de higiene, limpeza, alimentação, cuidado de criança, idosos, deficientes, esse trabalho de reprodução, de cuidados, é tão importante quanto o trabalho de produção fora de casa. Só que esse trabalho ficou invisibilizado. Ele é invisível. Tá certo? Não tem direitos sociais trabalhistas, não tem renda, não pode se aposentar, não tem sindicato.
Nós estamos agora vivendo essa época ainda, uma parte da sociedade consegue fazer isolamento. Então, lavar louça em casa. Lavar louça em casa, posso lavar por 30 anos, 40 anos louça em casa, e não vou ter direito de me aposentar, não tenho salário, não tenho um sindicato que me representa quem lava louça em casa. Agora, se eu for lavar louça no bar, no restaurante, muda tudo. Por causa do lugar, eu posso ter, então, talvez um sindicato, posso ter salário mínimo, posso contribuir para a aposentadoria e me aposentar lavando louça. O que eu estou querendo chamar a atenção é que, nesta sociedade digital, na verdade, o local de casa, de moradia, passa também a ser o local de trabalho. O trabalho de reprodução também está dentro de casa. Portanto, está criando uma nova agenda para o trabalho. Como representar esse trabalho dentro de casa? Essa é uma questão. As instituições que nós temos hoje, de certa forma, não têm condições de representar isso, porque são instituições que olham as partes e não o todo. O sindicato olha quem tem carteira assinada, a associação de bairro olha quem tem casa, o partido olha quem tem título de eleitor. Se você não se encaixa nesses critérios, você não tem direito a essa instituição. Tá certo? Talvez por isso, instituições que a gente não percebia passaram hoje a ter maior expressão, né? Ter bancada própria de partido, ter empresas, ter projeto de futuro, que são as igrejas e o crime organizado. Essas duas instituições controlam massas enormes, têm peso eleitoral, controlam regiões, territórios, têm projetos de inclusão, projetos sociais, distribuição de cesta básica, projeto de financiar estudo de jovens para fazer faculdade de direito e depois entrar, não é, na OAB, entrar nos concursos para juiz, para a Polícia Federal e assim por diante. Eles têm projeto de formação de quadros, têm projetos sociais. Então, o pastor mora, sei lá, 10, 20 anos numa determinada região, conhece as pessoas, tá certo? Nós, como partido, aparecemos, em geral, de 2 em 2 anos. Essa é uma diferença. Como reorganizar nessa circunstância, né, em que o trabalho pode ser feito, o trabalho em casa, ou o trabalho você está conectado e pode exercê-lo em qualquer lugar. Então, são mudanças substanciais, tá certo? E o nosso espaço de partido não é um espaço, em geral, para escuta, para ouvir, não é um espaço de sociabilidade, não é um espaço para recepcionar as pessoas. A gente faz uma reunião, uma assembleia, não tem uma mini creche para recepcionar os militantes mais jovens que têm filhos. Se tem filho, não vai levar na assembleia. Agora, se você for numa assembleia de Deus, tem uma mini creche para recepcionar as crianças. Tá certo? Então, tem uma estratégia de aproximação, né? A tática de grande parte das igrejas neopentecostais, não é? É justamente fale que eu quero ouvir. A igreja quer ouvir as pessoas querem falar, é o exercício de sociabilidade, porque hoje as famílias não... Difícil ter sociabilidade em casa, não tem no trabalho, então onde vão ter? No partido? Não, a gente não tem tempo para ouvir as pessoas, né? Então, tudo isso diz respeito a essa sociedade na qual nós estamos vivendo e requer, me parece, um repensar sobre como organizar essa nova realidade, né? Por fim, a questão ecológica, ela é chave, né? E o Brasil está bem colocado nesse sentido. Apesar de nós já termos cerca de 20% da floresta amazônica comprometida, né? Mas nós temos 5 grandes biomas no país. Nós temos, só a Amazônia tem 10% de toda a água doce de superfície do mundo. É uma riqueza excepcional aquilo lá. Tá? Sem falar do aquífero Guarani, né, que é outro reservatório de água. Então, o Brasil tem uma potência gigantesca, tá certo? Aquilo que anteriormente era visto como recurso natural, evidentemente que não é recurso natural, não é? Isso é convivência com a natureza, especialmente, eu diria assim, diante dessa mudança do centro dinâmico para o Oriente, o Brasil precisa olhar, na verdade, não mais tanto para o Atlântico, mas para o Pacífico. Tá certo? É como é que nós vamos levar o desenvolvimento para o Oeste, como é que nós vamos conectar com os países sul-americanos que têm saída para o Pacífico. Né? Porque mudou a dinâmica. Então, eu diria assim, é desafiador, mas, de certa maneira, talvez agora nós tenhamos oportunidade de fazer algo que seja uma mudança estrutural do país, né? Sem demérito a experiência de governo que nós tivemos, mas o fato é que
transição da ditadura para a democracia no Brasil, lá em 85, ela, de certa maneira, limitou muito a capacidade de mudar, de fato, o país. Digo isso porque parto do pressuposto que a transição para a democracia ela não foi, na verdade, resultado da vitória da oposição, mas foi mais uma derrota, uma divisão das forças que estavam com a ditadura, né? Porque nós perdemos em 1984, né? A eleição Dante de Oliveira, a emenda Dante de Oliveira das eleições. Nós tivemos que ir, o PT não foi, né? Mas, digamos, fomos ao colégio eleitoral em que a maioria era de base da ditadura. E eles, na verdade, perderam a eleição no colégio, me parece, porque tinha um candidato que não conseguiu juntar todo mundo, Paulo Maluf. Mas talvez tivesse sido o próprio Sarney, né, que era o presidente do PDS, por exemplo, ou o Aureliano Chaves, sei lá quem, talvez eles ganhassem a eleição. Quer dizer, o PMDB ganhou, na verdade, porque o PDS teve um racha, criou o PFL, e o PFL se juntou com o PMDB. Então, o que acontece é que nós vamos viver um período de democracia mais longeva da nossa história, mas nós tivemos 2 presidentes, tá certo, que foram vinculados à arena, à ditadura, o Sarney e o próprio Collor. Tá certo? E o fato é que, como lá estava escrito naquele documento fantástico, Esperança e Mudança, que aí a esquerda do PMDB produziu em 1982, né? Um documento que diz o seguinte, olha, para sair da ditadura para a democracia, é preciso fazer mudanças, reformas, uma certa conexão com as reformas de base, tem que fazer reforma eleitoral, reforma bancária, reforma agrária. Essas reformas não conseguimos fazer. Por que não conseguimos fazer? Porque não tem base parlamentar. Alguém diz, mas por que o PT não mudou a lei de meios, tá certo? A Rede Globo, por que não fez a reforma tributária? Não fez por quê? Pô, não tem base parlamentar. Nós podíamos ter feito como fez o PTB, né, em 1963, 64, né? Lei da reforma agrária, né? Reforma agrária, na lei ou na marra. Aí você manda um projeto de reforma agrária, aí do outro lado a UDN lança outro projeto contra a reforma agrária, paralisa o Congresso e você vai para a mobilização e leva o golpe. Então, me parece que o ciclo político da Nova República se encerrou em 2016 com o golpe que eles nos deram. Agora nós entramos num outro ciclo. E esse ciclo talvez possa nos abrir condições muito melhores do que tivemos. Quando foi feita a Constituição, o PT era relativamente pequeno, eu nem me lembro mais dele, eram 6 ou 8 deputados que nós tínhamos na bancada em 1986. Era uma bancada pequena, hoje nós temos uma maior bancada. O PT pode fazer uma grande diferença em relação ao tema da democracia. Eu acho para a partir da eleição do ano que vem, que esperamos que tenha eleição. Ou seja, gente, muitas ideias, né? Vamos deixar bem claro aqui que as ideias não vão mudar a realidade do Brasil. Quem vai mudar a realidade somos nós, não é? Através do nosso partido, das nossas organizações. As ideias talvez possam ajudar melhor a entender a realidade, porque ela precisa ser mudada por a nossa intervenção. Muito obrigado aí pela oportunidade, não sou dono da verdade, meu papel aqui foi trazer elementos para refletir e deixar um abraço grande para a Michele. Saudades daqueles bom tempo. Um abraço.